Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Então desce mais uma dose de boas discussões do automobilismo. Está começando mais um Café com Velocidade, edição 573. Eu sou o Thiago Santa Rosa e estou aqui para ancorar esta edição do Café com Velocidade que vai tratar muito de Fórmula 1. Normalmente nós tratamos de várias categorias durante o final de semana. Este final de semana foi um caso bem específico, tivemos apenas a categoria principal do automobilismo, centrando as atenções de todos os fãs, né? Sem contar aquelas outras que acontecem, que não são cobertas pelo Café com Velocidade. Dizem alguns membros do programa que vamos ter novidades sobre esse assunto, talvez alguma coisa para cobrir, algo em vídeo, não sei. Não sei, isso pode acontecer, mas hoje vamos falar de Fórmula 1. Eu estou aqui com um grupo seleto de pessoas capacitadas para discutir todos os assuntos relacionados ao Grande Prêmio da Alemanha, mas antes de chamar os membros que são fixos do programa, vou chamar um convidado. Ele que é quase um sexto elemento aqui, está participando só esse ano, se não me engano, pela terceira vez. E eu vou errar de propósito o nome dele, porque todo mundo erra. Seja muito bem-vindo, Eilor Marigo, ao Café com Velocidade, edição 573. O que só você viu desse final de semana de Fórmula 1. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Olá, Thiago Rosa. Olá, digníssimos companheiros da bancada e amados ouvintes. Pois é, eu tô participando aqui sorrateiramente, eu tô participando muito mais do que o normal. Cara, o que eu só vi nesse final de semana de Fórmula 1, olha, o que eu só vi nesse final de semana de Fórmula 1, que eu acho que todo mundo viu também, foi aquele 360 com aquela correção maravilhosa do Leclerc que eu fiquei babando, achei sensacional. Mas isso é o menor dos detalhes para se falar desse Grande Prêmio da Alemanha, que foi muito... não vou dizer muito bom, mas foi uma boa corrida. Não foi espetacular, mas foi uma boa corrida. Tá certo, temos histórias para contar, temos até opiniões a tratar. A corrida foi boa, a corrida não foi boa, aqui a gente conversa sobre isso. Seja muito bem-vindo, Eilor, fique à vontade, a palavra é sua sempre que você quiser. E da bancada fixa do programa estão eles aqui, os representantes do Sudeste, um pouco mais ao norte do Sudeste, se é que eu posso falar assim, Fábio Campos, e do Nordeste, Diogo Gomes, estão presentes nesse programa. Infelizmente, Thiago Raposo se absteve, não pôde participar por compromissos pessoais, mas estará de volta semana que vem. E ele que, quando não participa, ouve o programa, ouvirá todos os nossos comentários e fará suas devidas críticas na semana que vem. Bom, eu não vou ser indelicado e chamar os nossos membros. Primeiro, o Diogo Gomes. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Diogo. Qual o seu destaque inicial para essa prova da Fórmula 1, o Grande Prêmio da Alemanha? O meu destaque inicial é uma prova boa, mas que termina de uma maneira, no mínimo, triste, no mínimo deprimente. Eu não quero soar tão negativo nesse início. É difícil não soar tão negativo, porque teve uma grande queda de expectativas, não expectativas, mas de qualidade mesmo, de animação com a prova como um todo. Então, enfim, vamos lá, vamos se apegar inicialmente aos pontos positivos, mas tem muita coisa que a gente precisa
debater, assisti a prova há pouco, tô com tudo bem fresco na memória, doido pra falar. Então, enfim, sem mais delongas, vamos adiante que tem uma porrada de coisa pra falar sobre Fórmula 1. E, claro, o Fábio Campos, diretamente da linda e aprazível Belo Horizonte. Espero que ele esteja lá, eu acho que sim, eu já vi até imagens do quarto dele. Seja muito bem-vindo, Fábio Campos. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Dê o seu destaque inicial também. Olá para você, Rosa, olá para os nossos colegas e olá para o ouvinte, né, que sempre nos impulsiona. E eu sempre falo isso no começo do programa, né, Rosa? E parece até que é uma frase feita ou apenas um elogio sem muito fundamento para o ouvinte, né? Mas é o caso, e eu vou explicar por que é o caso. Eu confesso para você que essa corrida da Alemanha me fez pensar de uma forma muito mais intensa daquilo que a gente esbarrou aqui no programa passado, de uma mensagem do nosso queridíssimo ouvinte, e podemos dizer até colega mesmo do podcast, porque comparece em nossos encontros em São Paulo, e é um cara muito próximo da gente, né, a mensagem do Marcos Octaner na semana passada, que esbarrou naquela questão de como o Café com Velocidade tem uma análise diferente, como que ele foi cativado por isso. Eu fiquei muito feliz porque essa discussão se estendeu para o grupo de apoiadores, né, o nosso grupo de apoiadores. O Café com Velocidade tem um grupo aberto para quem quiser entrar, tem um grupo que não fala de automobilismo, que fala de futebol, de seja lá o que for, de qualquer outro assunto. E tem o grupo dos apoiadores, aqueles que fazem parte, aqueles que nos apoiam, que é um grupo menor, mas muito, muito valioso. E justamente nesse grupo dos apoiadores, aquela discussão do Octaner continuou. Né, e eu fiquei muito impressionado, eu acho que a palavra é essa, com mais depoimentos na linha do Octaner, de gente que falou, olha, realmente depois de ouvir o Café, eu passei a ter uma perspectiva, não é opinião, uma perspectiva diferente de um ou outro assunto. Com tudo o que aconteceu na Alemanha, eu acabei pegando muito quase que essa energia que os ouvintes falaram, e eu acho que a gente tem hoje aqui mais uma obrigação entre aspas, né, mas mais uma responsabilidade, né, de levar aqui a nossa visão, de ser aqui críticos, analíticos, de apontar problemas e de apontar defeitos, mais ou menos na linha do que o Diogo Gomes falou aí no comentário inicial dele. Então eu não sei se eu sinto uma carga de responsabilidade maior, porque eu fiquei muito satisfeito com essa conversa que começou com o Octaner e se estendeu para outros membros do nosso grupo de apoiadores durante a semana. Então, dito tudo isso, eu acho que a gente tem um Grande Prêmio da Alemanha muito para ser refletido, muito para ser abordado, muito para ser esmiuçado, para usar uma palavra também muito, porque tem muito detalhe, tem muita coisa importante, e tem o jogo mais ou menos já esbarrou, que repercutiu hoje no Twitter. Eu acho que eu tive, pelo menos no meu Twitter, tive uma das interações mais intensas de gente participando, de gente se envolvendo, de gente respondendo, de gente ligada, porque o que aconteceu no Grande Prêmio da Alemanha, quer queira, quer não, por um lado ou por outro, eu acho que acaba mexendo com todo mundo, e a gente tem muito o que discutir aqui hoje, né, Rosa? Sem sombra de dúvida, Campos, eu não vou nem questionar, comentar muito a respeito do que você acabou de falar. Nós vamos iniciar esse programa já logo na sequência. Eu só vou dar antes um rápido recadinho aqui, sempre lembrando do nosso, você falou, né, grupo de apoiadores no WhatsApp. O grupo de apoiadores são aquelas pessoas, o grupo em si é composto por aquelas pessoas que contribuem com um valor, seja de 1, 5, 10, 20, 50 reais, para poder manter a estrutura do Café com Velocidade. Então eles, por natureza, eles já são especiais para a gente, pois sem eles o programa não existiria, mas além disso, eles também pautam o programa, eles também participam ativamente, não só dessas discussões, como o Fábio Campos disse no WhatsApp, mas também mandam áudios que são inseridos para discussão. Vão ter áudios nessa edição sim, já adianto para vocês. E, claro, tudo isso acontece por conta deles. Então, fica aqui sempre o agradecimento, essa menção no início e, claro, lembrando qual o endereço, apoia.se/Café com Velocidade, Fábio Campos.
Só para complementar, antes de você aí, né? Passar, nem sei se o carrinho ainda passa, né, mas a gente entrar. Vai passar, tá chegando, né? Tá chegando. Que bom, tá passando. Então, rapidinho, a gente até, não sei se a gente está estreando hoje, se vai acontecer pela primeira vez, mas é uma coisa que eu tenho insistido, tenho até batido nessa tecla, a gente briga muito aqui do nosso Twitter, né, o pessoal, daqui a pouco eu vou falar o meu, mas a gente tem hoje, inclusive, pergunta enviada pelo Twitter, que inclusive é um modo para o ouvinte também participar, que acho que é importante a gente até passar a divulgar mais aqui, né. O nosso Eduardo Gonçalves mandou hoje, não vou falar ainda perguntas, a gente vai entrar nos assuntos do programa daqui a pouco, mas ele mandou uma pergunta pelo Twitter. Então, o ouvinte que acha que tem muita gente hoje em dia que já acha e-mail coisa do passado, né? Eu não estou entre esses, mas quem acha que e-mail é coisa do passado, é só entrar lá no Twitter, o @Café Velocidade, escreve assim junto mesmo, sem o com, né? É @Café Velocidade mesmo. E pode mandar sua pergunta durante a semana, participar, enfim, ler lá sobre as edições. Então, hoje a gente tem pergunta pelo Twitter, Rosa, só para deixar isso claro e abrir essa porta para o ouvinte que quiser sempre mandar sua pergunta pelo Twitter. Então vamos lá, vou dar essa encerrada aqui, vamos passar já para o início das discussões, então vai ter uma pequena inserção aí e a gente já começa a falar sobre Fórmula 1. Bom, vamos começar então as discussões desse programa, edição 573, que vai focar muito no Grande Prêmio da Alemanha. Temos diversos assuntos a serem mencionados. Confesso até que, por conta de tudo que aconteceu na corrida, achei que ia receber até mais e-mails, mas os e-mails que recebemos têm algumas perguntas com qualidade, com pensamento diferente, e como mencionou Fábio Campos, tivemos interação aí pelo Twitter do Café com Velocidade, também tivemos interação no WhatsApp, então em várias mídias diferentes pudemos observar conteúdo para esse programa. Mas antes de mais nada, eu queria fazer uma pequena reflexão com vocês a respeito, não de nenhum dos temas que pode trazer algum tipo de, vamos dizer, conflito de opiniões e tudo mais, mas é uma pequena reflexão pessoal do que aconteceu do sábado para o domingo. Tá? Nesse programa, por sinal, antes de começá-lo, a gente sempre troca um bate-papo, umas ideias, vamos trazer alguma coisa, o que é legal de trazer, e começa a preparar inclusive as imagens que vão nortear os blocos do programa. E nessa semana eu não tive dúvida, eu pensei assim, não, vamos colocar duas imagens, uma do sábado e uma do domingo, lado a lado, de Hamilton e Vettel, para contrastar o que aconteceu no sábado entre eles e o que aconteceu no domingo. Então acho que para iniciar o programa, e eu vou pedir a palavra do Eilor, porque convidado, né, participa de vez em quando, então quero sentir um pouco a sensação dele de como ele vê essa disputa entre Hamilton e Vettel chegando à Alemanha com uma montanha russa, como algumas pessoas se referiram, tão grande, de uma classificação com parecido que tudo ia ser perdido pelo pessoal da Mercedes e a Ferrari ao êxtase, e uma emoção em um final tão diferente no domingo. Então, Eilor, como é que você consegue, o que você consegue refletir, o que você sentiu ao longo desse final de semana com essa disputa, essas coisas que aconteceram? Qual que foi a sua impressão? Olha, Rosa, o que mais me chamou a atenção nesse caso, por se tratar de Hamilton e Vettel, sinceramente, a gente acompanha a carreira deles desde o início mesmo, aliás, até desde antes da chegada da Fórmula 1. E uma coisa que me chama muita atenção na luta por esse campeonato, não só esse ano, porque no ano passado, até a metade do campeonato, a gente teve uma luta bem ferrenha também, é a maturidade.
E maturidade, eu digo, em termos de amadurecimento mesmo como piloto. Sabe, eu vejo tanto o Hamilton quanto o Vettel. Eu sou muito fã do Hamilton, isso é sempre claro para todo mundo. Eu gosto muito do estilo de pilotagem do Hamilton. Mas aí eu falo dos dois mesmo. Eles são pilotos que estão num ponto que é bacana de você ver uma disputa por eles serem muito maduros. Não estou falando maduro em termos de reclamação, não. Em termos de pilotagem. São caras que eles sofrem grande pressão nesse campeonato, eles trocam de posição, eles têm a pressão dos erros das equipes, eles têm a pressão dos segundos pilotos ali, que não fazem uma pressão como competitividade entre eles dois, mas que ainda assim muitas vezes pressionam em qualificação, que ficam à frente dos primeiros pilotos da equipe, etc e tal. Eles sofrem muita pressão e essa imagem do Hamilton, para mim, de sábado, ajoelhado do lado do carro e desesperado, e domingo vencendo a prova, mostra o quanto o cara tem que ter amadurecido como piloto, uma coisa que a gente sabe que muita gente reclama de Max Verstappen, etc e tal, dos erros, etc e tal, mas assim, esses caras que já estão lá e já são os cabeças da Fórmula 1, eles têm que ter um amadurecimento muito grande para conseguir ter essa resiliência, para conseguir se levantar de um problema e no dia seguinte já estar pronto para ganhar uma prova, sabe? Eu acho que vale um pouco com o que aconteceu com o Vettel também, porque apesar de, obviamente, o Vettel ali naquele momento saiu socando o volante do carro quando bateu, ficou desesperado, etc e tal, a gente sabe que na prova que vem ele não vai dar moleza para o Hamilton tanto quanto. No começo da carreira, por outro lado, a gente viu o Hamilton cometer erros ridículos às vezes, mesmo sendo um bom piloto, cometer erros ridículos simplesmente porque ele estava nervoso por uma perspectiva de briga pelo campeonato. E hoje a gente vê esses pilotos maduros. Eu acho isso muito legal, porque eles mostram um nível de competitividade que até o nosso querido Leandro JF mandou um gráfico hoje, né? Aquele gráfico clássico de como estão nos pontos, e a gente vê a pontuação do Hamilton e do Vettel se entrelaçando ali, e uma hora está na frente, outra hora está na frente do campeonato. E isso mostra a qualidade que se consegue tirar desses caras, sabe? Então, eu acho isso positivo. Eu acho que mesmo o erro do Vettel foi um erro que qualquer um poderia ter cometido. Não é um erro que, nossa, como o Vettel é burro, sabe, como muita gente canta. É um erro que se comete porque aquela pista estava começando a ficar úmida e o cara simplesmente fez a curva pro lado de fora ali e errou, e derrapou, e perdeu o carro. Mas, apesar daquela reação dele, a gente sabe que é um Vettel que na corrida que vem na Hungria ele vai botar pressão em cima do Hamilton como se nada tivesse acontecido, com mais ênfase, com mais vontade de ganhar. Então eu diria que, para mim, a imagem que fica dessa corrida desses dois pilotos é o amadurecimento. Eu gosto muito de ver o amadurecimento desses caras, que são os caras que hoje competem pelo campeonato da Fórmula 1. Diogo Gomes. Olha, eu gostei de toda a parte do Elo aí, até que eu nem ia tão assim nessa linha, mas as imagens, eu acho que pro ouvinte ter acesso a esse áudio já viu as imagens, né? Ou tá tendo acesso, enfim, elas dão a quebra bem grande, até a ideia, né, de cortar bem no meio, como o Rosa falou, mas principalmente a maneira como ambos reagem, né, à situação toda. O Vettel até, claro, tem uma raiva inicial, tem um rádio até meio que de choro, me parece, pela maneira como a voz dele soa ali. Mas depois da corrida aparece um Vettel muito, muito honesto, muito claro, no sentido de, óbvio que eu senti a derrota, podemos dizer, não foi esse o termo que ele usou, mas no fundo foi uma derrota. Mas, enfim, eu não vou perder minha noite por conta disso, né? Porque foi um erro pequeno, bobo, e realmente foi. Esse é o problema, né? Qualquer piloto ali poderia ter cometido, mas cometeu ele, que era o líder da prova. É complicado. E o Hamilton, no sábado, tinha primeiro um ponto de irritação, né? E depois uma frustração quando ele se ajoelha perto do carro. E aí no domingo, mesmo com a vitória, tem uma irritação
muito grande, né? Até critica a mídia inglesa, inclusive, enfim, tem a meu ponto, são estratégias, ou melhor, são reações bem diferentes, mas que, assim, e que é bom, né? Ter visões diferentes, ter os pilotos sendo colocados numa posição em que eles podem se expressar de maneira diferente, ou podem nem se expressar no sentido de pensar, mas de reagir mesmo, né? De uma maneira tão clara, enfim, assim. Eu acho que para o campeonato pode ser que tudo isso acabe sendo positivo, pela maneira como a Mercedes perdeu o terreno nas últimas provas, e como não tinha exatamente o melhor carro nessa prova, e conseguiu, em cima do erro do Vettel e de outras coisas que a gente vai comentar mais à frente, se equiparar, né? O Hamilton assume a liderança do campeonato, em determinado ponto da corrida, ele estava, sei lá, quase 30 pontos atrás, né? Ou mais do que isso, porque ele começa fora dos pontos. Mas, bom, enfim, vamos ver como tudo isso vai desenrolar. Mas, falando desses dois especificamente, me chamou bastante atenção a maneira como eles reagiram, como foi diferente, né, a maneira como eles reagiram aos devidos acontecimentos. Você achou mesmo que foi diferente, Fábio Campos? Você concorda com essa visão do Diogo, ou você está indo mais na linha do Eilor, que ressalta o que tem de bom, vamos dizer assim, na disputa desses dois grandes pilotos? O que você achou? Qual é a sua primeira sensação ao analisar tudo isso que aconteceu no final de semana? Eu acho que primeiro é interessante esse tema que você resolveu abrir o programa, porque eu estava ouvindo o Eilor falar, na hora que você falou que quis colocar duas imagens, né, lado a lado, é engraçado que a que me veio na cabeça era as duas lamentações, né? O Hamilton na hora que ele solta o carro no sábado, né, que ele desiste de empurrar o carro no sábado, né, porque ele estava querendo cruzar ali uma boa parte da pista e pedia, a gente via os mecânicos, né, falando, não, tem que parar aqui, apontando para o lado, e ele fazendo gestos com a mão, assim, de não segue, vamos empurrar, né, e não poderia, né, não seria nem permitido, até porque o treino, inclusive, a classificação estava rolando ainda, né, estava acontecendo. E aí na hora que ele solta o carro, ele faz um gesto com a mão, assim, de, né, puxa vida, para falar legal. E a imagem que eu contraporia a essa, sem contrapor, porque são imagens parecidas, é justamente a do Vettel também, na hora que ele salta do carro depois da batida, e que ele também faz, só que ele não faz com a mão, ele faz com o pé, né, que ele chuta. Então, eu acho que quando você falou, a imagem que me veio na cabeça, ao invés das duas comemorações, né, de um vibrando com a classificação e o outro vibrando com a corrida, é o lamento dos dois naqueles dois pontos. O que eu acho que é interessante tirar disso tudo são que eles reagem. Né? Eu acho legal que eles esboçam reação. Né? Quem já acompanha a Fórmula 1 há um pouquinho mais de tempo, vai se lembrar muito de uma era muito robótica. A era Schumacher, por exemplo, era uma era muito robótica. Né, assim, de poucas demonstrações, não que isso seja o item fundamental, mas de poucas demonstrações não é nem de briga, mas de vontade, de reação, de decepção, de emoção. O Schumacher tem poucas na carreira, né, quando ele chora em Monza, quando ele atinge as 41 vitórias do Senna em 2000, quando ele despede da Fórmula 1, ele não chora, mas é um momento que ele está claramente ali, né, fazendo uma declaração que você vê que ele está claramente ali envolvido com aquele momento, em 2006 também, em Monza. Isso, na primeira despedida, isso. Na primeira despedida em Monza em 2006. Então, mas a gente contava nos dedos, né? E essas duas reações eu acho que são muito... eu acho que o que a gente consegue enxergar é que Hamilton e Vettel querem muito esse campeonato. Eu acho que isso aqui é o positivo. Não existe na cabeça desses caras. Eu já tenho 4. Né? Não existe isso. Isso não existe. Os caras estão absolutamente envolvidos com o campeonato. Eu acho que o sábado do Hamilton mostra isso, o domingo também. Né? Até Silverstone, né? Eu não entendi ainda direito. Eu até pensei se aquilo era real, mas ele saiu do carro na classificação em Silverstone e as duas mãos dele pareciam tremendo. Né? E a classificação do Silverstone foi realmente incrível. Mas a lamentação do Hamilton no sábado e a lamentação do Vettel no domingo são exemplos claros humanos, né? São exemplos claros de tetracampeões que estão muito envolvidos com esse campeonato, né? Que estão quase em desespero. Né? Eu achei que a reação do Hamilton no sábado foi até
eu até fiquei pensando, meu Deus, será que é? Não vou condenar, porque, eu repito, eu não gosto de piloto robô, né? Piloto pasteurizado. Eu não gosto de piloto que toma ordem de equipe e sai do carro rindo. Né? Esse piloto, para mim, ele não tem sal. Agora, esses caras terem sal, por mais que eu acho que foi até exagerado no sábado, mas eu prefiro um cara ter uma demonstração daquela de vontade do que não ter reação nenhuma, viu aquele discursinho pronto, né? Amanhã vale tudo, a gente tenta de novo, não sei o quê. Então eu acho que a mensagem é essa, né? Eu acho que o campeonato, e a gente pode entrar até na seara da disputa técnica mesmo, né? O campeonato ele vive uma coisa absolutamente rara na Fórmula 1, que é uma vai para lá, vai para cá, né? Isso é muito raro na Fórmula 1. Ô, Fábio Campos, eu vou até te dar esse número, é a quarta virada na pontuação que acontece, e eu estou usando o gráfico que foi enviado, e eu vou até corrigir o Eilor que falou que foi... As minhas contas, 5. As minhas contas são 5. É que no início do campeonato não teve virada. Então tem uma a partir depois da China, né? Eu não lembro qual que foi a etapa depois da China, mas teve uma virada ali. Aí Canadá teve outra, a Áustria teve mais uma e depois agora a Alemanha teve mais uma. Então são 4 mudanças entre os ponteiros. E eu contestarei, daqui a pouco eu paro aqui para fazer a soma certinho, mas enfim, 5 ou 4, né, é a segunda vez em 25 anos que isso acontece. Isso. Aliás, desculpa, Campos, te interromper, sei que você não gosta, mas só mencionando, quem mandou isso foi o Pablo Serim, tá, Eilor? Você falou que foi o JF, mas foi o Pablo Serim que mandou no nosso grupo de apoiadores, tá? Boa, desculpa, Pablo, mas foi muito legal realmente o gráfico. É a segunda vez que o JF leva crédito sem merecer aqui, inclusive, nesse programa. Eu já dei uma vez um crédito que era do Bunny, eu disse que era ele. Então o JF, você vê que ele permeia os nossos inconscientes. Não, mas ele merece porque ele é um cara realmente muito participativo, que manda muito conteúdo. Então é legítimo confundir. Tem até quadro sendo copiado, mas segue. Quadro sendo copiado? Isso. Você falou do JF. Tem até quadro sendo copiado. Mas vamos falar daqui a pouco disso. Segue. Não, pode seguir. O meu comentário era justamente esse, era ressaltar só a vontade mesmo dos dois. Eu acho que isso tá legal. E na hora que a gente for entrar na seara mais técnica, né? O que pode estar explicando essas viradas, porque são muito raras e são algo bom. Um campeonato que tem tanta coisa que pode ser melhorada e tem tanta coisa positiva. Uma das positivas é justamente, não existe ninguém que disparou na tabela, até disparou um pouco, né? 17 pontos, eu acho que é a distância maior, e aí consegue se reverter 17. Então, isso está muito, muito interessante mesmo. É curioso isso que você falou, porque acho que a gente vai começar a garimpar um pouco melhor, a perceber um pouco melhor que as críticas que a gente está fazendo nessa altura do campeonato, se são realmente plausíveis de serem feitas ou não, quando acontecem algumas coisas que fazem esse campeonato ser tão diferente. Você mesmo mencionou agora, esse campeonato que tem algumas coisas boas. O campeonato em si, eu acho que está tendo muitas coisas boas. O que ainda se perde é aquela questão que a gente já esbarrou em alguns programas e vem esbarrando ao longo do tempo, que é a questão das provas em si, que falta alguma coisa no desenvolvimento delas que permita disputas entre todo o grid, né? Nem entre equipes, mas todo o grid. A Fórmula a Fórmula 1 A e a Fórmula 1B está cada vez mais clara, e a gente vai debater isso no mínimo detalhe hoje. Mas antes disso, vou inserir o e-mail do Jailson Fernandes, que mandou um e-mail completo de novo, com muitos questionamentos para o programa, e ele entra nessa linha inicial ali, falando do GP da Alemanha, que foi de previsível ao caos por causa da chuva. Ele, na visão do Jailson, ele acha que a chuva foi o principal fator de mudança nos rumos do que aconteceu. A corrida estava nas mãos do Vettel até cometer um erro bobo quase no final da prova. Mas o que eu gostei do comentário dele e até marquei um GP da reviravolta de Hamilton, do inferno no sábado ao céu no domingo, de segundo ao primeiro lugar no campeonato. E que campeonato, senhores! Eu acho que é importante a gente começar a perceber que, mesmo com críticas pontuais
provas por conta de fatores que englobam todo o cenário da Fórmula 1 de disputa, como que é construída essa disputa. O campeonato em si está trazendo alguns elementos interessantes que as pessoas estão presas a ele. E eu acho que Hamilton e Vettel estão indo nessa linha, até por conta dessa reviravolta que acontece a cada final de semana. A gente vai ter uma prova na Hungria que definitivamente eu não sei o que pode acontecer. Pode ser que a Red Bull ganhe a prova, que a Ferrari consiga um bom resultado, que a McLaren, que a Mercedes sofra com algum eventual problema com desempenho de pneus e tudo mais. Eilor, você tem essa sensação, ou eu tô sendo um pouco positivo demais em relação a como o campeonato está se desenhando a partir de tudo isso? Não, eu tenho uma sensação semelhante, sim, Rosa, na verdade. Eu acho o seguinte, eu acho que existiram ao longo desses últimos anos, principalmente, sempre uma impressão de que ou você tinha uma briga dentro de uma equipe com dois pilotos com equipamento semelhante brigando, aí no caso a gente teve Hamilton e Rosberg, a gente chegou a ter em algumas ocasiões na Ferrari, na Red Bull também essas brigas, ou você tem brigas que duram ou do início até metade do campeonato, ou da metade até o fim do campeonato. No caso do ano passado, por exemplo, nós tivemos um início de campeonato quente e uma segunda metade muito, muito mais resolvida. Esse ano eu fico na expectativa de que nós tenhamos um campeonato bom e brigado até o fim. A Fórmula 1 sofre muito desse mal, é um mal crônico de não chegar até o fim brigando entre equipes por causa do desenvolvimento do carro, né? A gente tem etapas ao longo do ano muito específicas, onde você sabe que os caras trouxeram um novo pacote aerodinâmico, uma nova unidade motriz com novas tecnologias, tal, e isso em geral dá ou certo ou errado e alguém se distancia do outro. O carro fica ali meio segundo, um segundo mais rápido, ferrou. Então, eu acho que a gente já meio que acabou acostumando de que ao longo do ano, no passar dessas evoluções técnicas, a gente tem uma descompensada no campeonato e alguém acaba assumindo a ponta, a menos que esteja brigando com o seu companheiro direto, seu companheiro de equipe. Então, hoje, vendo o campeonato na forma como ele está se desenvolvendo e vendo o que tá fazendo esse campeonato ser bom, e mais uma vez a gente volta a falar um assunto da última vez que eu participei aqui, que a gente fala do que não é tangível, do que é aleatório na Fórmula 1, a gente fala de pilotos sofrendo problemas por causa de problemas da equipe, a gente fala de pilotos sofrendo problemas porque entrou um safety car na hora errada ou porque começou a chover e perdendo a posição no campeonato ou ganhando uma posição no campeonato. Eu acho que isso é o legal. Isso é o legal, quando a competitividade entra num modo, não sabemos o que vai acontecer, e a gente fica na torcida para que ela fique assim até o final. Esse ano, 2018, eu estou realmente muito animado com o fato de que provavelmente a gente vai ter a briga boa até o final do ano. Eu acho que a Ferrari, por exemplo, hoje está se mostrando o carro com o motor mais interessante da Fórmula 1, vamos dizer assim, porque não dá para dizer melhor, mas um motor com mais perspectiva até o final do ano. Por outro lado, a gente sabe que a Mercedes correndo atrás, eles têm o cacife para bancar tecnicamente essa diferença e manter o Hamilton na disputa. Então eu fico com essa expectativa também, sabe? Eu espero que seja um bom campeonato, que ele vá continuar assim até o fim do ano. A minha expectativa é de que isso vai acontecer. Eu acho que a gente teria que ter um problema muito grave, muito, muito diferente, mais uma vez, partindo do inesperado para a gente não ter. E considerando também que sempre quando chega nas férias da Fórmula 1, ano passado também a gente tinha um empate. A gente, na última corrida antes das férias da Fórmula 1, o Hamilton virou o campeonato e passou à frente. Só que daí em diante ele não saiu mais. Esse ano a gente está vendo a coisa se prolongar. A gente já está chegando na Hungria aí com uma perspectiva de um campeonato muito disputado. Então eu tenho muito, além da torcida, eu tenho a impressão de que a gente vai ter um campeonato muito bom do começo ao fim.
Ô Diogo, o Matheus Pereira, ele faz um comentário aqui, que eu também grefei uma parte do e-mail dele. Ele fala o seguinte: Vettel tem desperdiçado muitos pontos, ao contrário de Hamilton, que quando perde pontos tem sido por problemas que não são culpa dele. O que você acha disso? Será que tem a ver com essa questão que está fazendo esse campeonato tão nivelado entre esses dois, ou não? Você não percebe isso? É uma percepção equivocada do nosso ouvinte? Diga lá. Não, assim, a minha percepção é mais no sentido de que nós temos Vettel ou Hamilton cometendo erros aqui ou ali, enfim, pode acontecer. Um erro grotesco no começo do Vettel não é exatamente o caso, eu acho que é a terceira vez já, né, até um número meio marcante de que ele abandona a prova estando na liderança, não necessariamente todos por conta de erros, mas erros de Vettel e Hamilton eles podem acontecer, talvez não com a gravidade que foi esse do Vettel, mas eu acho que o que está colocando um ponto aí fora dessa balança é a não regularidade e o momento ruim, eu até diria, da Mercedes. A Mercedes ela encaixa no momento de uma sequência de provas ruins, ela encaixa de um momento de incertezas com relação ao motor, incertezas com relação à confiabilidade, né, inclusive. O Toto Wolff, mais uma vez, tem que falar que não tinha ritmo esse final de semana para a equipe, não era exatamente o final de semana deles. Eu tenho de concordar, a Ferrari foi bem superior. Então, assim, claro que o Hamilton fora da classificação, pelos problemas que teve, dá uma impressão muito grande, né, para a Ferrari, mas mesmo assim, eu acho que mesmo com o Hamilton lá, o Vettel conseguiria uma classificação melhor, porque, enfim, ele sobrou em cima do Bottas, porque na corrida vinha dominando muito facilmente até cometer o erro. Então, eu acho que mais até do que erro de um ou de outro, ou mais até do que uma Ferrari conseguindo bons resultados, eu acho que a Mercedes em baixa é que dá essa surpresa. A gente sempre teve a imagem da Mercedes perfeita e a Ferrari vai ter que alcançar um nível de excelência muito grande para conseguir competir, não só no sentido de alcançar na pista em termos de performance, mas de manter uma regularidade, manter um nível. A Ferrari conseguiu essa performance, está conseguindo manter o nível, está entregando o carro para os pilotos, que eu quero dizer. A Mercedes não. E é um ponto que eu não esperava. E aí a gente hoje esbarra numa Mercedes que vem de 1-2 na corrida de casa, não sei qual o tamanho da importância para eles, mas até porque nem é exatamente a casa, mas enfim, onde a gente viu o chefe de equipe falando a gente teve sorte aqui, mas a gente teve azar ali, ou a gente teve azar ali. Não, na Áustria a gente teve. A Mercedes não teve azar. Na Áustria a Mercedes teve falta de qualidade, basicamente, né? E de confiabilidade nos carros. Então, assim, eu acho que é uma Mercedes, para usar a expressão, eu acho que é uma Mercedes claudicante. Isso que está dando essa mistura toda aí, que alguns pontos não exatamente comuns, está fazendo a coisa funcionar. Eu não imaginaria o Vettel errando dessa maneira, eu não imaginaria a Mercedes quebrando tanto quanto está quebrando, seja em classificação, seja em corrida. Então, bom para nós, que estamos ganhando corridas interessantes, como foi essa, muito boa até eu diria, até o final dela, e que, enfim, tem esse campeonato muito próximo entre dois caras que são os caras, né? Dois tetracampeões e brigando nesse nível pelo quinto título. Fábio Campos, o que é curioso desse comentário do Diogo, que bate um pouco até com o que o Jailson pergunta em uma outra parte do seu e-mail, é a respeito da condição dos motores. Então, né, o comentário do Diogo acaba indo nessa linha da não evolução da Mercedes e a chegada, a tomada dessa força da Ferrari. E o Jailson pergunta, comenta, pela atuação da Ferrari de Vettel frente à Mercedes na classificação, ficou a impressão de que os motores Ferrari estão bem superiores. Aí sim vem a pergunta, a Mercedes realmente ficou para trás? Já podemos afirmar que em pistas mais velozes ou pistas mais rápidas, a Ferrari será a favorita? Fábio Campos. Isso é a coisa mais impressionante, talvez, de todo esse equilíbrio técnico que a gente tem, né? Porque eu não tenho essa certeza de que o campeonato vai embolado até o final,
porque eu a tinha em 2017, né? Eu tinha essa convicção, não a certeza. E em 2017 aconteceu aquilo de a Mercedes disparar. Até pensei que existia o risco da Ferrari disparar, né? Não viesse a chuva em Hockenheim, quem poderia estar começando a ensaiar uma disparada no campeonato, em pontuação, não estou dizendo tecnicamente. No ano passado a Mercedes disparou, entre outras coisas, tecnicamente. Mas esse ano a gente vê um equilíbrio muito grande, né? O que mais me impressionou em Silverstone, que eu falei aqui na semana retrasada, né? E é incrível, né? Incrível como que elas estão muito num nível muito parecido. Só que o impressionante disso tudo é que o salto da Ferrari veio na parte motriz, né? Veio justamente naquilo que foi a grande responsável pela era Mercedes, né? Por que existe a era Mercedes? Por causa do motor, né? Porque foi em 2014 quando eles encaixaram esse turbo com o motor, num posicionamento diferente, numa interação com o chassi, e aí viraram esse carro que passou por cima de todo mundo durante, né, 3 anos no mínimo, né? Ou 3 anos e meio, se a gente comparar também que meia temporada do ano passado foi totalmente Mercedes. Então esse equilíbrio, a Ferrari levar essa vantagem no motor é uma coisa muito inesperada, é uma coisa surpreendente, porque ela é tirar da Mercedes aquilo que é a grande expertise, diria o outro, né, dos alemães. Então eu acho que é impressionante como eles conseguiram, né? E tem muito a ver, né, fala-se muito no modo deles usarem a bateria, tem a ver com o que a gente falou aqui no Grande Prêmio de Mônaco. O ouvinte que tiver uma atenção ao que a gente fala e que se tiver uma memória um pouquinho mais aguçada, vai lembrar de como a gente focou pós Grande Prêmio de Mônaco naquela questão do equipamento, do sistema que era ilegal da Ferrari, né, de usar mais bateria, de transferir a energia da bateria para o motor por um outro caminho. A FIA teria, né, batido um martelo ali e unificado, mas ainda se corre nos bastidores da Fórmula 1 que, não que eles continuem sendo ilegais, mas que ainda há algo para se descobrir, né? Eles ainda tem a ver com essa transmissão de energia da bateria para o motor. Existe um limite, né? Acho que é 120 kW, se eu não estou enganado, né? Não sei se o número é exatamente esse, mas algo por aí. Ou seja, existe um limite de entrega da energia para o motor, da bateria para o motor, e dizem que o segredo pode ser esse, né, que a Ferrari, que teve aquele problema em Mônaco, nós falamos aqui, eu fico muito satisfeito quando é bom olhar para trás e falar, opa, falamos desse assunto, que bom, ficou lá registrado. E essa alternância, eu falei que eu ia trazer informação, ia contestar e vim aqui e vou trazer. São 5 trocas de liderança de Ferrari, de Hamilton e Vettel, porque o Vettel larga na frente desde a Austrália, só vai perder a liderança no Azerbaijão, quando o Hamilton toma, ou seja, primeira troca. O Hamilton segue líder até o Canadá, quando o Vettel passa por 1 ponto, ou seja, segunda troca. Na corrida seguinte o Hamilton pega de novo, que foi na França, ou seja, terceira troca. Na Áustria o Vettel toma de novo a liderança do campeonato, ou seja, quarta troca. O Vettel mantém a liderança na Inglaterra e perde agora na Alemanha, ou seja, quinta troca. Então são 5 trocas de liderança entre eles, que eu acho absolutamente não dá para se programar, não dá para se prever, não dá para se planejar, projetar com essa Fórmula 1 do jeito que ela é levada hoje, aquela discussão, não sei se a Laura está ouvindo, mas é aquela discussão do aleatório, né? Mas enfim, está acontecendo, seja por erro de piloto ou por mérito de equipamento, está acontecendo. E o que a gente, só para encerrar o comentário, o que eu sempre questiono, não posso dizer a gente, mas o que eu sempre questiono o campeonato está ótimo. Agora, eu sempre faço a separação, né? Corridas contra campeonato. Né? A gente vive na MotoGP a situação talvez oposta. Né? A MotoGP tem um campeonato que eu já dei por decidido lá para os lados da Argentina, né? Jerez, só que isso não atrapalha as corridas. A Fórmula 1 tem apresentado corridas com um nível de emoção, de imprevisibilidade, enfim, a gente vai entrar na Alemanha nessas questões todas positivas, né? Só que o campeonato da Fórmula 1 de pontos é muito mais disputado do que o da MotoGP. Só que as corridas da MotoGP, eu acho que nem se comparam com as da Fórmula 1, embora, repito, há que se ressaltar os pontos positivos das corridas de Fórmula 1 nesse ano, embora, né, tentem atrapalhar e tomem atitudes que fazem com que as corridas se tornem
vítimas de instrumentação quase que patética de quem está no box. Eu gostaria de falar, Fábio Campos, que você, ainda bem que você é chato com esses negócios de número e que trabalha com essa questão de gráfico aqui e sabe interpretar gráfico melhor que eu. Porque eu tô olhando o gráfico e aí eu percebi que eu cometi um erro mesmo, que eu não observei a última etapa, né? Eu olhei assim, Grã-Bretanha, Essa agora, né? 4, e fiquei. E aí tem um tracinho que vai da corrida da Inglaterra, né, para Alemanha. E isso que provoca a quinta mudança, como você mencionou. Ainda bem que Fábio Campos trabalha com gráficos o tempo todo e está aqui presente. Isso é na verdade um tweet que eu planejo tweets, né? Eu sou uma aberração da vida mesmo. Eu fico pensando em tweets assim. Dois dias antes de twittar. Então eu estou desenhando uma coisa dessa de liderança, de troca. Então eu já tinha corrido atrás de um gráfico, por isso que eu falei. Agora eu sabia que era 5 e eu só queria, porque eu já tinha o gráfico guardado aqui em algum das minhas pastinhas aqui, e aí eu sabia que estava fácil de pegar. Ah, mas você não se preocupe, tá, ouvinte? Tá vendo esse gráfico tudo? A gente comentando. Você pode ver este gráfico no @cafévelocidade ou no @campusfb. Certeza que esse gráfico vai estar lá, né, Campos? Certeza. Eu não sei se eu vou, porque eu achei um gráfico assim tão maluco que você tem que pôr o dedo para você saber a pontuação. Você tem que arrastar o dedo, aí a pontuação vai mudando, a cor do líder vai mudando. Eu não sei se eu vou conseguir colocar isso no Twitter. Qualquer coisa do nosso ouvinte, qualquer coisa do nosso ouvinte dá para perceber as diferenças, aí passa esse e coloca nos twitters, tanto no seu pessoal quanto do café. Para continuar aqui as discussões a respeito da prova, já entrando um pouco em questão de corrida e tudo mais, alguns temas vão retornar a essa edição. Curioso que alguns temas bem recentes e outros que a gente todo ano tem um motivo especial para falar deles. Parece que é recorrente ainda nessa Fórmula 1 de hoje. Bom, no caso do Lewis Hamilton, nós temos o assunto corrida de recuperação, como menciona Jailson Fernandes. Hamilton mais uma vez teve que partir de trás e fazer uma corrida de recuperação. O fez muito bem, mas também não fez mais que obrigação, como vem ocorrendo quando o piloto das equipes de ponta vai para o fim do grid, não encontra maiores dificuldades de recuperação. Pergunta para Diogo Gomes. É impressão minha ou Hamilton nos últimos tempos vem fazendo largadas mais conservadoras quando parte do meio do grid para trás? Se for o caso, é justificado pela facilidade de recuperar as posições já nas primeiras voltas? Eu adiciono a essa pergunta do Jailson, Diogo, a minha percepção que o Hamilton se preservou na largada, ele perdeu posição, ele não atacou, ele não forçou, ele não fez absolutamente nada de anormal do que poderia se esperar de um cara que tinha tudo a perder lá atrás. Ou eu estou errado? Diogo Gomes. Eu acho que é muito claro que ele, enfim, ele sobra, né? Eu tinha falado há 2 semanas que Silverstone deixava a coisa ainda mais acentuada pela velocidade e pela maneira como encaixava com a Mercedes. Hockenheim não foi exatamente a pista da Mercedes, mas ainda assim a facilidade com que ele consegue fazer as ultrapassagens é algo absurdo. Dá até o piloto, até quem está defendendo perde o tesão ali, não bastasse o já conformismo que a gente criticou anteriormente, mas até quem tentou fazer alguma coisa, como por exemplo foi o caso do Grosjean, tomou um passão, assim, como se fosse um adulto passando uma criança. Então, qual o sentido de se arriscar no primeiro momento, ainda mais na primeira curva tão traçoeira, né, como essa de Hockenheim, inclusive na classificação foi muito bonito de ver a velocidade com que os carros estavam fazendo aquela curva. Então, qual o sentido de se arriscar na primeira curva quando nas voltas seguintes ele conseguiria subir o grid muito facilmente, né? Com 15 voltas ele já estava entre os ponteiros. Então, quer dizer, enfim, não tinha muito que... Não tem muito, e se tivesse arriscado demais, talvez até fosse um erro da parte dele, enfim, não sei. Mas não tinha muito o que fazer ali, ele consegue escalar o grid fácil. O Ricardo, né, só para comparar, até com um pouco menos de facilidade, até porque, enfim, tem um carro inferior e estava com pneus médios, né? Mas mesmo assim, enfim, vai com certa calma.
subindo o grid, escalando o grid, ou enfim, ganhando as posições com facilidade enfim, não tinha muito o que o Hamilton arriscar naquele momento ali da largada, porque administrando a corrida da maneira como ele administrou depois, ele conseguiria fazer isso sem problemas. Também tem a questão que ele estava com pneus macios, né? Enquanto a maioria na frente dele estava com pneus ultra. Mas, enfim, não sei se faria tanta diferença por conta da diferença de carros. Falando? Não, eu tô falando do Hamilton. Do Hamilton, né? Porque o Ricardo tava com pneus médios. Médios, exatamente. O Hamilton largou de macios e a maioria na frente estava de outras. Então, tem uma diferença de pneus ali, mas o carro dele é tão superior nesse quesito. Aquela turma do bolo ali, entendeu? Aquela turma de McLaren, de Haas. Haas andou muito bem, inclusive, mas enfim, de Sauber também. Mas acho que é mais a questão de, enfim, de ter a superioridade de carro e saber controlar isso durante a corrida. A superioridade do carro, você vai colocar sempre que ela existe. Você pode falar que ela sempre terá existido em algum momento com algum carro em relação ao resto, né? O que me incomoda muito é a técnica que a gente bateu em Silverstone, é a institucionalização psicológica da não luta, né? Para mim é muito triste você ver um Alonso abrir a porta para o Hamilton, em qualquer situação, em qualquer equipe, em qualquer pista, em qualquer campeonato, de qualquer corrida do mundo. Você vê um Alonso ceder a posição para o Hamilton, do modo como ele cedeu na curva 8, é triste. Eu não estou nem culpando o Alonso. É aquilo que nós discutimos depois de Silverstone, né? A diferença técnica é tão grande que os caras não veem razão para brigar. Né? Eu nem sei se eu concordo. Eu acho que você pode pelo menos dar o lado sujo da pista pro cara, você pode pelo menos se posicionar um pouquinho aqui, outro ali, tudo bem, você não quer ficar dando X, trocando posição, escorregando o carro, indo lá fora. Mas é muito, por gentileza, né? Por favor, tenha bondade. Né? Isso, o Hamilton com 14 voltas, eu fiz a conta de novo, eu anotei de novo, não é conta, eu anotei de novo. Aliás, eu fiz a conta assim, porque eu queria saber quanto por cento de prova ele ia gastar. Né? E 14 voltas é 20% da prova. Então, com 20% da distância da corrida, ele já tinha deixado todo mundo para trás. Ele só tinha à frente dele os carros que estão na divisão dele, que é um carro da Red Bull e Bottas e as Ferrari. Então, eu discordo do ouvinte porque eu já não uso mais essa expressão corrida de recuperação. Eu não acho que exista mais, nesse momento. Pode voltar a existir. Nesse momento não se recupera. Tudo bem, você perde um tempo. Claro que ele largar em 14º, o coloca numa distância para o líder que, a não ser que uma maluquice aconteça, como aconteceu, né, uma chuva, uma batida, um safety car, e as maluquices têm acontecido, né, eu acho que a gente tem que ponderar isso. Nós estamos falando, o campeonato tá bom, as corridas têm sido, porque o imponderável tá, que bom, que tomara que o imponderável venha sempre, né, mas depender dele eu acho que é um problema. Se ele não tivesse vindo, eu acho que a situação seria completamente diferente, mas ele faz parte, ok, não estou querendo dizer que é um corpo tão estranho assim, ele faz parte, mas 20% da prova acabou, não existe resistência, não existe, ninguém nem esboça, ninguém nem tenta fazer uma coisa assim, outra ali. Então eu acho que é muito triste você ver um cara subindo o pelotão com posições entregues. Por favor, pode ir, por gentileza. Os caras abrem a curva, gente. Um Toro Rosso, os da Force India, os caras chegavam no hairpin, lá, curva 6, né, o cotovelo, e eles abriam a curva e iam lá fora, praticamente, para deixar o outro passar. Eles perdem tempo até. Eles são tão cordiais, são tão gentis, que eles perdem tempo para ceder a posição para o outro. Então, corrida de recuperação, para mim, eu guardo na gaveta essa expressão, espero tirá-la da gaveta para voltar a usá-la, mas muita gente colocando a corrida do Hamilton como épica. Eu vi gente da Inglaterra dizendo, não na televisão, mas na internet, Hamilton, corrida épica. Para mim não tem nada de épico, é uma grande corrida. Mas o próprio Hamilton, da troca, não? Não, e tem mais. O próprio Hamilton fala numa rede social que foi uma corrida das mais importantes para ele. Não, mas foi uma corrida que ele largou em 14º e venceu a corrida, com o abandono do companheiro, do adversário. Então foi uma corrida importante. Talvez o épica tenha sido relacionado a sair do nada, ter a chuva, ter tudo mais e ter a vitória, entendeu? Mas não exatamente no ganho de vitórias. Até porque em Silverstone ele ganhou bem mais posições, inclusive. Deixa eu só corrigir, a palavra que ele usa é a corrida da vida dele. Foi o próprio Hamilton que falou num vídeo que a Mercedes divulgou no domingo no Twitter. Ele tá no carro voltando provavelmente pro hotel depois de tudo, ou
que aconteceu na pista com aquela chuva, e ele fala exatamente isso, né? Que é uma das, ou se não uma das, mas a corrida da vida dele. Ele tem direito de falar, ele melhor do que a gente pode falar. Eu não acho que foi mais uma recuperação mais bonita do que 2008, por exemplo, quando a McLaren erra de maneira crassa na estratégia com ele volta em quinto, sexto e vai passando todo mundo. Ali havia muito mais equilíbrio ali da McLaren com o resto do pelotão. A corrida de 2008 é um exemplo de recuperação, ele ganha a corrida, apesar de um erro de estratégia, a meu ver, brigando muito mais na pista do que isso que eu falei. Com 20% da prova ele já estava em quinto. Então, tudo bem, tem direito de achar, ele pode ter, né, sofrido no cockpit, forçado, mas você vê as imagens, não existe nenhuma ultrapassagem do resto do pelotão que tenha sido marcante, infelizmente. Eilor? Eu concordo com o que o Diogo falou. Eu vou discordar de você nessa situação específica, Campos, porque eu acho que se tem uma corrida que a gente pode falar em recuperação, foi essa. Exatamente porque é um cara que não importa quem fosse, Hamilton, qualquer um no grid, que tem que sair de uma posição abaixo de 10º e chega em primeiro. E aí a gente está falando da soma de tudo, sabe? Porque eu acho que também tem um detalhe, tudo depende do ponto de vista que a gente vê. E a corrida de Fórmula 1, aliás, o automobilismo em geral, qualquer corrida, é uma soma de fatores. Ela não é decidida por um piloto que sai de último e chega em primeiro, sai de 14º e chega em primeiro. Ela não é decidida por estratégia de boxe que coloca o cara lá de sexto para primeiro. Não é isso exatamente que faz de uma corrida ela ser uma corrida épica, ou isso faz o resultado, mas o que faz a corrida ser épica ou não é o conjunto da obra. Eu acho que nesse sentido eu discordo do que você falou, Campos, porque eu acho que se tem uma corrida onde o conjunto da obra levou o Hamilton num momento importante demais para o campeonato a largar de 14º, chegar em primeiro, porque a gente não está falando só dos 20% de tempo que ele demorou para chegar entre os carros principais, entre os adversários principais. A gente está falando de sair 14º e chegar em primeiro. Eu acho que aí sim eu chamo de corrida de recuperação, entendeu? Eu acho que aí sim eu vejo isso como uma corrida em que o cara não só saiu, como anteriormente, pode citar outras provas em que o cara saiu de último e chegou em terceiro, quarto, que aí sim eu diria, com o aparelho que ele tem, ele não fez mais do que obrigação, entre aspas, né, considerando que a gente está falando dos pilotos lá da ponta. Eu acho que você sair abaixo de 10º e chegar em primeiro, sim, é uma corrida de recuperação, entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que vai muito do ponto de vista que você pega. E eu acho que tudo que englobou isso, sabe? Tanto o que faz parte de uma corrida do ponto de vista do dia a dia ali, do corriqueiro. Então, o fato dele ter sido um dos 3 pilotos que terminaram a prova que fez apenas uma parada de boxe e rodou com esse pneu macio muito tempo. Eu acho que o fato dele mesmo ter tomado a decisão de contrariar a equipe e não entrar no box na hora que eles mandaram ele entrar no box, o fato da chuva ter vindo e não vindo atrapalhar a corrida, eu acho que a soma de tudo, sim, é uma corrida em que ela foi muito fora do normal e por isso um cara largar de 14º, ou seja lá, a posição lá atrás, e chegar em primeiro faz muita diferença e pode se chamar de uma corrida de recuperação. Agora eu acho que isso é só um termo, sabe? Voltando um pouquinho só atrás do que o Diogo estava comentando, né? Foi o Jailson que mandou a pergunta, né? Sobre a largada do Hamilton. Sim, senhor, Eilor. Isso. Do que o Jailson comentou na largada do Hamilton, eu vou concordar mais uma vez com o Diogo aí. Eu acho que tem 2 detalhes, gente. A gente não gosta muito de comentar aí, de falar de um piloto que larga bem ou larga mal. É difícil você tirar esse balanço de se o cara fez isso certo ou fez isso errado, mas eu acho que aí a gente tem 2 parâmetros que são um pouco diferentes, e aí a gente, queira ou não, o automobilismo com a evolução tecnológica se tornou um esporte em que existem momentos nas corridas dos campeonatos que você tem que fazer uma corrida cerebral, você tem que fazer uma corrida pensando em algo além do que aquela prova. Eu acho que o Hamilton,
além do fato dele estar largando lá atrás, mais uma vez, tinha o detalhe de que o Campos mesmo comentou, o Vettel já estava abrindo uma diferença perigosamente grande no campeonato, considerando que a Ferrari é hoje o melhor carro, provavelmente no grid. O Vettel estava abrindo uma diferença grande no campeonato. E aí eu concordo completamente com o Diogo. Eu acho que você largando lá atrás, depois do que aconteceu em Silverstone, depois da qualificação da Alemanha, você não pode, sabe, se arriscar assim, dispor e perder mais pontos e o seu adversário abrir uma diferença ainda maior. Então, acho que a largada dele foi cerebral, sabe? Eu acho que poucos caras são como o Daniel Ricciardo, por exemplo, que toda santa largada que o cara faz lá atrás, você vê o cara disparando para tentar ganhar posição logo no começo. E ele tem técnica para isso, vamos combinar. Mas eu acho que nesse caso... Só não tem motor, né? Exato, coitado, pior que é verdade. E isso dói um pouco, corta um pouco o coração. Mas nesse caso, eu acho que é justo o cara parar e falar, não, pra que eu vou me envolver ali no entreveiro do começo da prova, sendo que eu nem posso, por exemplo, correr o risco de fritar esse pneu numa freada, chapar esse pneu e simplesmente não conseguir ter performance até o fim da prova. Eu preciso estar lá na frente. Então, eu acho que foi só uma decisão cerebral. Não acredito que tenha sido um problema em si, ou não acredito que se possa classificar como um erro do piloto, entendeu? Eu acho que é uma coisa lógica, pura e simplesmente. Vai lá, Diogo. Não, eu só queria meio que fazer uma análise geral da prova, porque assim, eu tava pensando, deixa eu ver se eu consigo colocar a minha linha de pensamento, eu tava pensando o que a gente falou sobre aquela prova da Áustria, né? Que eu lembro que até comecei definindo ela como uma prova tecnicamente fraca, mas que pela quantidade de acontecimentos, né, que a prova teve, acabou fazendo como um todo um espetáculo interessante de ser assistido. Essa assim, a gente vai tratar na segunda parte, fica até aí de chamada para no segundo bloco, ou enfim, como queiram chamar, fica até a chamada para o ouvinte, sobre a questão da ordem de equipe e tudo mais, então não vou entrar em detalhes aqui. Aquilo foi um anticlímax gigantesco para mim, falando pessoalmente. Para mim foi um anticlímax gigantesco, mas tentando analisar a corrida como um todo, ou não dá para excluir aquilo, mas tentando analisar a corrida como um todo, eu acho que ela meio que vira uma Áustria parte 2. Ela não tem um cunho técnico fortíssimo, mas é uma corrida que ela tem tantos acontecimentos de largada, eu não vou considerar o Hamilton escalando o grid, mas até a saída do Ricciardo, você tem algumas brigas ali no meio, quando você tem a sequência de paradas, né? Toda a incerteza com relação à chuva, que durante grande parte da corrida meio que deixou todo mundo assustado, como é que poderia vir, como é que não viria. Querendo ou não, o erro de estratégia da Red Bull, por exemplo, com o Verstappen e de outras equipes, o Gasly, coitado, estava lá de pneus para super wets, né? Pneus assim para chuva fortíssima. Quando eu achava que não era nem para ter intermediário, mas enfim, tem o erro de várias equipes de colocar o intermediário, depois tem que voltar, e querendo ou não, tudo isso combina lá com o Vettel errando, né? Fato raro, mas enfim, o que aconteceu, querendo ou não, com ordem de equipe ou sem ordem de equipe, a gente tem, falando de forma crua, um cara que saiu de 14º para vencer a prova, né, fazendo uma parada a menos do que a maioria. Então, assim, você tem tantos pontos diferentes no meio disso tudo, que por mais que tecnicamente não tenha sido um primor, a corrida ela deu para entreter, sabe? Ela foi um show interessante de ser assistido. Eu acho que eu considero até uma boa corrida, uma ótima corrida, talvez eu possa dizer, com um gigantesco anticlímax no final que tem que ser batido em cima, e que a gente vai falar mais sobre isso, ou vai falar de fato sobre isso, né, já que a gente não entrou em detalhes na segunda parte sobre a Fórmula 1. Aliás, eu queria colocar aqui para discussão, sei que o Fábio Campos quer falar a respeito, o comentário do Cesarino sobre a corrida, aproveitando que o Diogo Gomes mencionou a percepção dele, o Marcelo Cesarino disse o seguinte: a corrida foi média, bem morna e previsível até
a chuva. Depois melhorou. Hamilton foi preciso e teve muita sorte. A chuva caiu na quantidade certa. Se tivesse caído mais forte, teria que ter feito a segunda parada de box. Mas sorte é do jogo, Fábio Campos. Talvez nesse caso, eu não gosto muito dessa palavra no automobilismo, na maioria dos julgamentos. Nesse caso aí, ele é aceitável você falar em sorte, né? Porque chuva vem, chuva vai, ninguém controla, não é culpa de ninguém, né? Agora eu vi gente falar que o Hamilton teve azar na classificação, não teve azar nenhum. O carro quebrou. Isso é um problema de técnico, de construção de carro, né? Então eu sempre fico com o pé atrás para usar essa palavra, mas no caso do que o Cesarino usa, tá certo. No caso do épico ou não, eu acho que o que a gente diverge, você ouvindo os seus pontos, pelo que eu entendi que você falou, foi um resultado épico. Né? Você coloca tudo ali no pacote, você coloca em contexto, você coloca campeonato, você coloca, né, o número 14, onde ele largou, para o número 1, onde ele chegou. Mas isso é uma característica minha mesmo, eu venho cada vez mais separando, isso está acontecendo de forma até inconsciente, eu não preciso nem me policiar mais para isso, eu separo o desempenho do resultado. Eu não vi nada épico acontecer na pista. Né? Épico para mim, mais épico eu repito, é 2008 que ele fez, é o que o Ricardo fez na China, né? Embora não tenha o número 14, do 14º para o primeiro, mas para mim épico, eu prefiro bater o martelo de épico em termos de desempenho. A corrida que você sai, que você respira fundo e fala, poxa, essa é para lembrar. Eu não acho que essa corrida tenha trazido elementos ou contornos épicos. O Campos. Eu repito o que eu falei. Eu acho que foi uma grande vitória do Hamilton. Eu não estou diminuindo a vitória do Hamilton. Foi uma grande vitória, mas eu acho que para aí. Diga, pode falar. Mas analisando a corrida como um todo... Não, só uma coisa, Diogo. O Campos, desculpa te interromper, mas eu não falei em nenhum momento épico, tá? Eu falei corrida de recuperação. Épico eu também não achei, não. Achei até que foi uma corrida, como eu falei no começo, boa. Nem achei uma corrida excelente. Mas eu também, até na questão de recuperação, foi um resultado recuperado. Né? Eu não vi a corrida de recuperação também no sentido de performance, que ele foi recuperando. Eu acho que é aquilo que eu falei. Eu acho que 20% da prova o cara já está em quinto. Então, mas se ele tivesse chegado 20% da prova em quinto, mas ultrapassando com resistência, é muito mais legal, muito mais bonito, muito mais épico. Né? Mas ele subindo daquela maneira, com caras abrindo a porta, por favor, dá licença, pode passar, por gentileza. Isso para mim tira o fator corrida de recuperação. Tudo bem, é um resultado recuperado. Se a gente for olhar o pé da letra da palavra, realmente eu não tenho como me defender. Mas eu não enxergo como uma conquista recuperada. Assim. Foi bonito, 14º para primeiro, mas conta mesmo os 5 primeiros. Né? Então, infelizmente, a Fórmula 1 precisa muito mudar isso, precisa muito equiparar esse pelotão, precisa muito mudar o dinheiro, o caminho do dinheiro, para que lá em 2021, antes disso eu acho que vai ser impossível, ou praticamente impossível, para que em 2021 a gente tenha o pelotão mais próximo, né? Para que carros possam brigar pelo menos para segurar um cara mais rápido, com chance de conseguir um resultado, poder entrar numa corrida largando em 10º e sonhar com o pódio. Né? Uma Renault larga em 10º, hoje ela vai sonhar com o pódio? É impossível, não adianta ela nem olhar, ela olha 2, 3 posições para frente e olha lá. Né? Então acho que isso mata o épico, né? Essa aqui é a questão. Não, assim, épico não, mas eu gostei da corrida como um todo, e aí eu não estou analisando só a corrida do Hamilton, eu estou dizendo todo o conjunto. Por exemplo, se for falar de recuperação, você pode falar da recuperação do Ocon. Ele tem uma sorte com relação ao safety car, mas ele fez uma corrida muito interessante. Ele tem a péssima classificação, sai ainda no Q1, e termina a corrida dentro do top 10, pontuação dupla, inclusive, para a Force India. Então, é uma recuperação mais limpa, talvez, mas um pouco mais justa, talvez seja a expressão, mas como eu estava falando, que eu puxei a linha inicial, eu analisando a corrida como um todo, e aí envolvendo todo o grid, eu acho que foi uma corrida bem interessante, eu pelo menos fiquei animado vendo a corrida, assim, o tempo inteiro chamou minha atenção, até pela imprevisibilidade de chuva e do que poderia acontecer, como o Hamilton conseguiria se recuperar no sentido de até quando ele vai ter essa facilidade de quando ele chegar num Bottas ou num Raikkonen, será que ele vai encontrar essa resistência, até quando ele vai conseguir manter esse pneu funcionando. Enfim, no geral, meio que esquecendo dessa facilidade que o Hamilton teve em vários momentos, eu acho que no geral, eu acho não, eu de fato, no geral, gostei bastante da corrida. E o curioso disso tudo você mencionou, né, até você
fala, não estou analisando só a corrida do Hamilton, né, Diogo? A gente acabou focando muito, porque ali, disputa do campeonato, Vettel saindo, Hamilton saindo de 14º, indo para primeiro. Mas sim, teve outras coisas nessa prova que também trazem um ar de corrida boa, não só por conta disso. Eu acho que tô entendendo o ponto do Campos, que a gente não pode valorizar muito, por exemplo, o resultado final do Hamilton, que ele tinha carro para chegar ali onde ele estava no momento que aconteceu a chuva, e dali em diante uma série de fatores colaboraram para ele poder estar em primeiro. Ponto. Mas, por exemplo, na parte de competitividade do pelotão de trás, uma das coisas que me chamou a atenção e você esbarrou é a corrida, não do Ocon, mas do Grosjean. O Grosjean sai de 10º e termina em 6º. Assim, ele passa, acho que 11º e termina em 6º. Nas últimas 10 voltas, ele faz 5 ultrapassagens ali, carros que relativamente estão no mesmo ritmo. Force India, ele passou também o Ericsson, que era a Sauber competitiva no final da prova, por questões de estratégia. Eles erraram com o Leclerc errou também e ficou para trás, enfim. Tem muita coisa aí que pode ser mencionada, mas existe a relevância, né? Hamilton e Vettel, Ferrari e Mercedes acabam tomando para si uma importância tão grande no contexto geral, que essas coisas podem passar despercebidas e até atrapalhar uma análise mais completa. Quem não se lembra da prova do famoso Alonso is faster than you para o Felipe Massa, né? Aquilo marcou aquela corrida, marcou. Eu confesso que no pormenor eu não lembro dos outros detalhes, mas marcou tanto aquela prova, só se discutiu a mensagem. Podia ter N fatores ali de disputa relacionados, mas ficou marcado em Hockenheim, e até por isso a gente vai mencionar. Oi? Essa corrida de 2010 só teve isso aí mesmo. Mas assim, eu só estou trazendo esse ponto que vamos mencionar que, de novo, né, a Alemanha, algumas coisas, a Áustria, né, às vezes fica uma sombra de algumas coisas, a Alemanha também, né, curiosamente algumas sombras acontecem em algumas pistas. E eu mencionei também o Grosjean, Fábio Campos, Diogo Gomes e Eilor, porque o Jailson também menciona ele assim, ele fala assim que conseguiu salvar mais uns pontinhos e que o Hülkenberg, que foi o 5º colocado, foi o melhor da Série B, né? Então podem ser destaques de momento ali que as pessoas não enxergaram por conta dessa relevância toda que se tem a disputa lá na frente. Alguém quer comentar a respeito? Pode levantar a mão, Diogo, Fábio, Eilor, fiquem à vontade, viu? Já que ninguém falou, eu vou levantar você a mão tá primeiro. em casa, Eilor. Você pode comentar quando você quiser. Sim, eu acho que agora, se a gente começar a exclusão do pelotão na frente, eu colocaria bem demarcado aqui algumas atuações. Sim, Hülkenberg, eu achei muito bom, achei muito legal, não só pelo resultado, mas pelas diferenças que ele teve na prova. Eu acho que se a gente pegar o próprio Pérez também, acho que é importante falar do Pérez também, que conseguiu dar um drible legal nos resultados aqui nessa corrida. Fez um rallycross ali, né? Fez um rallycross, exatamente. E se a gente pegar também as atuações que não deram certo, o Leclerc e as lambanças que rolaram nessa prova também foram muito complexas. A gente teve esses 3 primeiros aí do segundo pelotão, vamos chamar assim. Vamos colocar o Verstappen também. Verstappen, Hülkenberg e Grosjean acabaram fazendo uma estratégia de 3 paradas por conta do pneu intermediário que eles colocaram. Ainda assim, ficaram na frente. Fala. E é engraçado, Verstappen, com tudo isso, conseguiu terminar à frente de todos tranquilamente. Mesmo errando a estratégia, porque é tamanha diferença dos carros do primeiro escalão para os do segundo, que mesmo errando, ele estava com uma diferença gigantesca ali para os outros pilotos. Uma coisa muito simples, né, Rosa? Na hora do momento da prova, o Verstappen
quando ele colocou o pneu intermediário e decidiu trocar para o pneu ultramacio, ele estava 40 segundos à frente do Hülkenberg. Então, dava para ele ter parado, 45, aliás, dava para ele ter parado e trocado o pneu 2 vezes, se ele precisasse a mais. Então, não chega a ser algo que a gente consiga colocar ele nesse pelotão, porque ele realmente acabou terminando 26 segundos na frente do Hülkenberg ou coisa assim. Então, a diferença, sem dúvida, é brutal. Mas colocando ele nesse segundo pelotão, porque também não foi uma corrida muito de destaque do próprio Verstappen, né? Foi uma corrida em que ele acabou ficando mais perto do segundo pelotão nesse sentido. Mas esses caras, a gente tem que marcar, tem que lembrar. O resto da corrida, é por isso que eu acho que soma ao fator da corrida ter sido boa, apesar das grandes frustrações que a gente assistindo teve, soma ao fator da corrida ter sido boa, o pessoal lá de trás também, que a TV mostra pouco, mas que os resultados e as trocas durante a corrida mostraram muito. Fiquei muito... É sempre muito chato você ver o Alonso em último, né? Numa corrida, uma volta atrás, porque a gente espera o Alonso. Mas aconteceu a mesma coisa com o Alonso que aconteceu com o Leclerc. Ele tentou apostar no momento que não dava, começou a rodar 10 a 15 segundos mais lento que todo mundo. Quando voltou com um carro que já não é uma grande performance, ele estava muito atrás. E aí, no final da prova, todo mundo pneu novo, ele ficou, né? Não, e ele ainda por cima voltou com pneu macio. Ele depois trocou do intermediário para o macio, em vez de trocar para o ultra macio. Então ele ainda por cima tomou mais distância, né? Por causa disso, estava todo mundo com ultra macio no final da prova, salvo a galera que só tinha trocado o pneu uma vez. Mas estava todo mundo com ultra macio. Então aí a distância aumentou. Mas eu acho que é importante a gente colocar os outros resultados, os demais resultados da prova foram muito legais. Hülkenberg, Pérez, eu achei que também fez uma prova muito memorável. Tá certo, eu vou encerrar esse primeiro bloco de discussões da Fórmula 1. A gente já deu uma passada aí em cima de vários pontos, e agora vamos entrar, como já mencionou Diogo Gomes, em algumas questões especiais e que vão levar um pouco mais de tempo, tá? Como neste programa só estamos tratando de Fórmula 1, né, fica esse formato, 2 blocos de Fórmula 1, primeiro bloco, vamos dizer, mais analítico, um segundo bloco de temas mais específicos. Quando temos outras categorias, sempre terão blocos dessas categorias junto com a Fórmula 1, mas lembrando, né, Fórmula 1 é o nosso carro-chefe, então sempre vamos priorizar a entrega da Fórmula 1 antes no feed de vocês, seja qual for o agregador, seja qual for o aplicativo, se for o Spotify, o Deezer, enfim, sempre vai ter um bloco de Fórmula 1 segunda-feira, no máximo ali no início da madrugada de terça-feira. Então esse registro já vale, porque esse bloco de Fórmula 1 está sendo encerrado agora, mas tem um outro, falando de tudo que falta falar ainda do GP da Alemanha. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.